Agora já são 7 horas mais 9 minutos em Arapiraca. Hoje é quinta-feira, dia 13 do mês de julho do ano de 2023. Quinta-feira legal, hoje de feira livre aqui no bairro Brasília. E nós estamos aqui para a apresentação de mais um Jogo Rápido aqui dentro do Comando 91. Time do Asa que viaja hoje lá para a Feira de Santana. E é assim que a gente começa. Eduardo Cardial com as primeiras do Asa nesta quinta-feira. Bom dia. Beleza, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do Asa, que realizou treinamento ontem lá na cidade de Major Isidoro, no sertão do estado de Alagoas, para aproveitar a disponibilidade de um campo com grama sintética e um campo com tamanhos oficiais para uma partida de futebol profissional. O Asa realizou o treinamento, o Celso fez uma observação na equipe, o que chamou a atenção. Eu apurei que no pós-treino, jogadores saíram reclamando de dores. É normal, evidentemente que o departamento médico e de fisioterapia do Asa também já está trabalhando nesse sentido para recuperar os jogadores. E o porquê eu falei que é normal? Porque o campo com a grama sintética é um pouco mais duro, a pisada é outra, o impacto é outro, e o jogador vai sentir certamente porque está acostumado em trabalhar no campo com grama natural, né? Com grama normal, não grama sintética. E aí qualquer um vai sentir uma diferença, inclusive nesse sentido. Mas o Asa está se adaptando, volta a treinar hoje, treina no horário da manhã no Estádio Municipal Coraci da Mata Fonseca, no período da tarde. Aí os jogadores já seguem viagem naquele voo rasteiro sentido a Feira de Santana, no interior da Bahia, onde o Asa vai enfrentar o Bahia de Feira no próximo sábado, 5 da tarde, na Arena Cajueiro. E o detalhe para esse jogo é que o Asa, todo mundo já sabe que não vai poder contar com o Zé Wilson. No lugar do Zé Wilson, são duas opções de forma imediata: Marquinhos ou Fidelis. Um desses dois, o Asa vai ter no lugar do Zé Wilson. À noite, no Futebol Show, nós vamos debater sobre isso a partir das 19 horas. E certamente, se você acompanhar o Futebol Show, eu vou trazer a informação oficial, quem vai entrar no lugar do Zé Wilson. É só você acompanhar a gente, tá bom? Tomei conhecimento, apurei também que preços de ingressos está a cerca de R$20, podendo ser majorado esse valor para R$30. Mas até o momento, R$20 é o que se cogita nos bastidores. E para o torcedor do Bahia de Feira que for com a camisa da equipe do Bahia, não vai pagar ingresso, vai ter acesso liberado, pelo menos foi isso também que eu apurei. À noite vamos trazer todos os detalhes em relação a essas informações de bastidores da equipe do Bahia de Feira. Portanto, o Asa viaja no período da tarde, início da tarde, sentido Feira de Santana, treina daqui a pouco de manhã e certamente à noite nós vamos trazer uma entrevista coletiva do Celso Teixeira, técnico do Asa, falando sobre esses treinamentos e esses momentos que antecedem a viagem do gigante arapiraquense para o interior da Bahia. Um forte abraço e bom dia para você. Valeu, Eduardo, um abraço para você também, bom dia. Vamos direto para o comentarista Canhão do rádio e da internet. Alô, Viderlan Araújo, bom dia. Um abraço para você que está no comando do Jogo Rápido. Estamos de volta aqui na programação da NN. Estamos nos preparativos também para esse jogo importante contra o Bahia de Feira de Santana. E é preciso destacar para o torcedor que acompanha a NN e que torce pelo Asa, que é importante também olhar os outros jogos desta próxima rodada. A partida do Sergipe, do Atlético Alagoinhas, porque o Asa, se vencer, pode alcançar a sua classificação matematicamente para a segunda fase da competição. Independente da situação de momento, se o Asa vai alcançar essa classificação com uma rodada de antecedência, é muito importante falar da preparação e dos desafios que o Asa terá que enfrentar no interior da Bahia. Primeiro, as condições do campo, o terreno. Gramado sintético acaba mudando também as características de jogo, né? A bola ela corre mais, fica viva, e o Asa precisa ter um time leve. O Celso, tenho certeza que é conhecedor desse
assunto em colocar uma equipe leve para poder promover a intensidade nessa transição entre setores, né, de defesa, meio campo e o ataque. Essas variações elas podem também ser preenchidas com a capacidade de marcação, de atacar e ao mesmo tempo de defender. É importante também que o Asa se preocupe com o processo defensivo e venha aprimorar algumas características que o futebol exige, como principalmente em fundamentos. Os chutes de fora da área, que tem sido pouquíssimos do Asa nesta temporada, principalmente na Série D do Campeonato Brasileiro. O Asa que só tem um gol, esse assunto foi inclusive citado ontem no Futebol Show, e o André Áviles recordou que o gol do Christian Luca na derrota do Asa para o Retrô foi um dos poucos momentos de chutes de fora da área que o Asa teve sucesso nesta Série D. E para esse tipo de partida, para esse modelo de jogo, esses chutes de fora da área acaba sendo uma grande arma. Não só a bola parada, não só a velocidade na transição, mas os chutes de longa distância também pode surgir aí em situações de jogo ótimas oportunidades para que o Asa venha vencer o Bahia de Feira de Santana. Foi louvável a atitude da diretoria em levar o time para Major Desidoro realizar um treinamento num gramado sintético. Para mim foi. Mostra comprometimento com o grupo, mostra apoio à comissão técnica e mostra também toda essa entrega para que o Asa possa ir adiante na Série D. Isso é muito positivo para os efeitos provocados internamente no grupo e para a comissão técnica. Mas na prática, quando se fala de um jogo como esse, aí sim, aí dá para tirar pouquíssimas coisas dessa programação do Asa como preparação para enfrentar o Bahia de Feira de Santana. Vamos acompanhar para ver quais são as possibilidades que o técnico Celso Teixeira deve colocar na equipe, mas é importante dizer que o Asa só depende de si para poder chegar na próxima fase da Série D e precisa fazer uma grande apresentação superando esse desafio, que é jogar na casa do adversário em um campo que a equipe não tem o costume de atuar, pelo menos não atuou ainda nesta Série D, que é o tal gramado sintético, que nós vamos falar muito ainda na programação da NN, hoje à noite ao lado dos companheiros no Futebol Show. Eu te espero, um grande abraço e uma ótima sequência de Comando 91. Valeu então, Viderlan Araújo. Agora vamos falar do Cruzeiro, o estrelado arapiraquense, o urso da terra de Manuel André, que joga no próximo final de semana também, agora contra o Retrô, que é líder absoluto do Grupo 4. Mas quem traz pra gente as informações do time do Cruzeiro é ele, Everton Luiz. Bom dia. Um abraço para você, Clevânio Henrique, bom dia para todos que acompanham agora o Jogo Rápido aqui na NNFM e também no NN Play. O técnico Adriano Rodrigues tem aproveitado bastante esse período para trabalhar a questão do posicionamento dos seus jogadores e também lá na frente tem que ter uma pontaria bastante afiada para que os gols aconteçam diante do time do Retrô, que joga no estádio Coraci da Mata Fonseca no próximo domingo, precisando desta vitória e assim vai continuar alimentando a possibilidade de uma classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador André Lessa, ele volta a ficar à disposição, cumpriu suspensão automática no jogo contra o Asa e certamente vai pintar entre os relacionados, destacando que o zagueiro Vera Cruz, assim como aconteceu já no jogo contra o Asa, ele não apareceu na relação, mas desta vez deve ser um nome a ficar à disposição, uma vez que ele fez uma cirurgia na face, mas agora já está então recuperado. Foi apenas uma opção do treinador do time do Cruzeiro no jogo contra o Asa. Um abraço, eu volto com você aí no estúdio comandando o Jogo Rápido. Valeu, meu caro Everton Luiz, grande Everton, abraço pra você, uma ótima quinta-feira. E agora vamos direto à capital alagoana, direto a Maceió. O assunto agora é CRB e CSA. Aliás, o CRB que joga amanhã no estádio Rei Pelé em Maceió. Já o CSA joga apenas no domingo, mas o Alan Jones tem todas as informações dos grandes clubes da capital alagoana. Alô, Alan, bom dia. Bom dia, Clevânio. Bom, a gente começa falando do CRB, que encerra hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o Avaí às 7 horas da noite no estádio Rei Pelé. A gente vai ouvir agora o atacante Yuri. Ele que fala por que o CRB tem tanta dificuldade de vencer os adversários que estão na zona de rebaixamento. Vamos acompanhar.
Então, esse é um tópico que eu vim até pensando em casa. Eu lembrei muito bem de um jogo contra o Figueirense em 2020, né? A gente, no pré-jogo ali no vestiário, a gente comentou um pouco sobre esse jogo e eu até mesmo citei que clubes que estão na zona, quanto mais cedo você fizer um gol, você marcar um gol, você acaba destruindo a confiança que eles têm, porque eles já viram esse filme relativamente antes ali de sair atrás do placar, ter que correr atrás, e a gente realmente nós deixamos a desejar um pouquinho nesse último jogo, e nesse tipo de jogo a gente tem que aproveitar o quanto antes para tentar matar logo o adversário, para que você tire a confiança deles e possa crescer mais, aumentar um pouco mais a sua confiança para poder buscar o resultado. A gente não pode cometer mais esse erro, principalmente no retorno para a segunda etapa, que é algo que a gente já percebeu que está havendo uma dificuldade, mas a gente tem que mudar isso o quanto antes, porque se a gente tem objetivos maiores, a gente não pode vacilar nesses pontos. Tá aí, portanto, a fala do atacante Yuri, o Galo que tem atividades hoje no CT na Barra de São Miguel. Técnico Daniel Paulista vai ter o retorno aí de João Paulo e Renato no ataque alvirrubro. Bom, o CSA que ontem conseguiu regularizar o atacante Raiva Negas, colombiano de 30 anos que estava na equipe do Universidade César Valerro do Peru. O jogador está trabalhando, deve ser titular no jogo de domingo contra a equipe do São José. O técnico Marcelo Cabo, que hoje tem mais um dia de atividades no Complexo Esportivo Gustavo Paiva. Os trabalhos vão se prolongar até o sábado, Azulão buscando aí a vitória na Série C, já que são 5 jogos sem vencer na competição. Aqui direto de Maceió, com informações do CRB e do CSA, Alan Jones para o Jogo Rápido desta quinta-feira. Forte abraço a todos. Valeu, esse é Alan Jones, o bom flamenguista. Muito bem, e agora nós vamos falar com o comentarista André Áviles, o comentarista fera do rádio e da internet. André, CRB joga amanhã, tem a obrigação de vencer dentro de casa. O CSA joga domingo, mas tem que vencer também. Já são 5 jogos na Série C do Campeonato Brasileiro e o CSA não sabe o que é vitória. Os 2 últimos saiu na frente, mas permitiu empate. Lógico, foram jogos fora de casa, mas esse jogo em Maceió é primordial para que o time do CSA volte a trazer esperança, não é, para o torcedor de estar brigando aí por uma classificação. O CRB da mesma forma. E o Cruzeiro vai jogar em casa contra a equipe do Retrô, também com a obrigação de vencer. Quer dizer, são 3 batalhas complicadas aí para esses 3 clubes alagoanos. André, bom dia. Justamente, bom dia Ailton não, bom dia Clevane. Bom dia Clevane, bom dia para você que está acompanhando a NNFM e também o NN Play. Primeiro, falando dos times da capital, o CSA tem uma missão dificílima, vai enfrentar um São José que está brigando lá nas cabeças na Série C, inclusive com uma novidade, o Raiva Negas. E eu falava ontem no Futebol Show que é o seguinte, o jogador que chega contratado para jogar de primeira e o técnico tem uma obrigação de colocá-lo na equipe, para mim ele tem que ser acima da média dos jogadores que estão no elenco. Se o Raiva Negas é esse jogador, tudo bem, aí o Marcelo Cabo vai ter que achar uma forma de encaixá-lo no time. No entanto, para fazer isso ele vai ter que tirar alguém. E eu acredito que ele faça isso com o Thomas Bastos, porque o Rainer já disse em entrevista, inclusive, que se sente confortável já de jogar centralizado. Então, o Thomas Bastos, que para mim tá jogando numa posição que não é a dele, o Thomas é segundo volante, é aquele meio-campista que chega ao ataque, mas joga mais de frente para o jogo, e ele coloca aí o Raiva Negas, então, pela direita, pela ponta direita. É uma opção que tem o técnico Marcelo Cabo, mas eu não concordo quando chega um jogador, a não ser que ele seja acima da média e melhor do que dos que estão no elenco, ele chega para jogar. Então o CSA tem essa obrigação de vencer e é uma pressão que aumenta até porque joga em casa no Rei Pelé e são 5 partidas já sem vencer, embora o time venha evoluindo na mão do técnico Marcelo Cabo. Já o CRB vive a mesma situação. No entanto, é aquilo que a gente falou ontem. O CRB tem vários problemas com times que estão na zona de rebaixamento ou estão atrás dele na tabela. Não quer dizer que o CRB vai enfrentar todos esses times. Inclusive, não é nada que seja de um estereótipo de obrigação de vencer porque está lá embaixo. Até porque o CRB joga uma Série B que é muito nivelada. Mas a atitude, a postura do CRB tem que mudar nessas situações, principalmente jogando no Rei Pelé. Sendo um time mais agressivo, sendo um time mais equilibrado e principalmente tendo esse equilíbrio na parte mental. Porque o CRB às vezes se perde por conta disso, enfrentando
times que estão na zona de rebaixamento. Então vive também essa pressão para vencer. Já o Cruzeiro, em minha opinião, ele tem chance de classificação, são chances remotas, eu não gosto de usar essa palavra impossível no futebol, mas é praticamente impossível uma classificação do Cruzeiro na Série D. Por quê? Porque ele tem que vencer os 2 jogos, contra o Retrô em casa, contra o Atlético da Bahia fora, e tem que tirar uma diferença de menos 11 de saldo de gols, além de igualar as vitórias que os times que estão brigando lá entre os 4 tem. Então, é acabar 2023 pensando em 2024, ou seja, acabar a Série D de forma digna, para já pensar no planejamento do ano que vem e, repito, profissionalizar setores e principalmente manutenção da comissão técnica, que o Adriano Rodrigues para mim fez um bom trabalho, e também a manutenção de alguns jogadores importantes desse elenco, que certamente o Cruzeiro vai se acertar para 2024. Portanto, comentário de hoje falando dos times da capital, CRB, CSA e Cruzeiro, e lógico que a gente vai bater muito papo, falar muito sobre futebol alagoano no Futebol Show hoje, a partir das 19 horas. É verdade, André. Em relação à situação do Cruzeiro também, com a vitória do Sergipe, o Cruzeiro já mesmo pode meter aí 3, 4 no time do Retrô, mas não tem mais condição nenhuma, porque o cenário que é muito complicado, 18, né? O cenário para o Cruzeiro reverter, principalmente a situação de pontuação, é muito complicado. Então eu já começaria, se pelo menos fosse eu a direção, né? Lógico, já começaria a pensar em 2024 para começar tudo certinho. Muito bem, tá certo, André Áviles. À noite, dentro do Futebol Show, ele traz mais detalhes do seu comentário dentro dessa situação aí de Cruzeiro, CRB, CSA, enfim, e outros assuntos do futebol. E agora nós vamos direto para o giro do placar esportivo. Grêmio e Flamengo estão nas semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio venceu nos pênaltis e o Flamengo venceu ontem por 2-0 o Atlético Paranaense. Meu caro Marco Aurélio, bom dia. Bom dia, Clevane, a todos os amigos aqui do Comando 91, chegando aqui dentro do Jogo Rápido com as informações do giro do placar esportivo. Falando sobre os resultados de ontem, né? Começando aqui pela Copa do Brasil, jogos de volta aí das quartas de final, depois de muito tempo, inclusive. Ontem, debaixo de muita chuva, o Grêmio empatou no tempo normal com o Bahia em 1-1. A decisão foi para os pênaltis, foi para o penal, e o Grêmio venceu aí por 4-3 e está na semifinal da Copa do Brasil e já garantiu 9 milhões, né? Mas é uma grana aí pro Grêmio. Demais, né, cara? Muita grana. Já no outro jogo da quarta de final de ontem, também lá na Arena da Baixada em Curitiba, jogo de volta entre Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo venceu por 2-0, né, e também já está classificado para a semifinal e vai enfrentar justamente aí a equipe do Grêmio aí nas semifinais da Copa do Brasil. Falando agora do futebol internacional, ontem no jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana, o Botafogo venceu o Patronato da Argentina por 2-0. Então o jogo de volta será já na próxima semana que vem. Inclusive ontem, o novo técnico do Botafogo assistiu o jogo ontem lá em Buenos Aires, o Bruno Lage, que foi apresentado e já viajou para Buenos Aires, acompanhou a equipe ontem lá, vencendo o Patronato por 2-0. Falar agora da agenda de jogos desta quinta-feira. Hoje tem bola rolando, tem Copa do Brasil também, tem outro jogo da quarta de final, jogo às 20 horas, inclusive, lá na Arena Allianz Parque, tem Palmeiras e São Paulo aí, jogo também importante aí da Copa do Brasil. Hoje também tem bola rolando pela Série B, às 20 horas, lá no estádio Heriberto Rios, tem o Criciúma enfrentando a equipe do Guarani, é mais um jogo também na noite desta quinta-feira, jogos aí, o giro placar esportivo com a agenda de jogos também desta quinta-feira, Clevane. Beleza, então, meu caro Marco Aurélio, começa, a gente fecha o Jogo Rápido desta quinta-feira, a gente volta a falar de futebol à noite, dentro do Futebol Show, a partir das 19 horas, com todos os craques da seleção NN. Obrigado pela audiência, segue com os senhores Ailton Áviles e sua equipe no Comando 91. A todos, bom dia!